A paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que estão, glórias a Deus, nesse momento agora, ao qual o Senhor tem nos proporcionado, estarmos aqui mais esta noite para meditar na palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, aquilo que Ele tem colocado em nossos corações. Amém? Acredito que Deus tem muitas coisas para nos revelar em nossos corações. Amém? Eu sei que o irmão tem acompanhado aí, já estamos entrando já na quarta parte. Acredito eu que algo de maravilhoso o Senhor vai nos revelar, e também os irmãos, para estar entendendo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, estejam acompanhando lá a parte 3 já no canal YouTube. Tudo se fez novo, amém? Para que possamos compreender mais aquilo que o Senhor vai falar hoje, né? Complemento daquilo que o Senhor vai falar em nossos corações, amém? São 17 horas e 54 minutos, glórias a Deus. Então vamos aqui, agradeço desde já por esse momento de estarmos aqui, qual o Senhor tem nos proporcionado esta noite maravilhosa, amém? Então vamos aqui, nós estamos lendo em Romanos capítulo 7, né, 8 de em diante. Nós lemos o 8 do 1 até o 11, e depois nós voltamos aqui para o capítulo 7, do 7 ao 25, amém? A lei e o pecado. Glórias a Deus. Então nós estamos falando sobre a obra da carne, a morte, e o fruto do Espírito, vida, amém? Glórias a Deus. Então, vamos ler, eu não vou ler tudo, mas vamos ler um pedacinho aqui. Uns versículos, glórias a Deus, que o Senhor tem colocado em nossos corações, amém? O versículo 9, capítulo 7, versículo 9 fala aqui: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Glórias a Deus. E pulando aqui para o versículo 23, que eu quero falar mais, comentar mais sobre esse assunto a qual o Senhor tem colocado em nossos corações. À medida que nós vamos aplicando a palavra do Senhor, o Senhor vem nos orientando, vem nos capacitando na direção e da dispensação do Espírito Santo, amém? E que Deus tem nos ajudado. Versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, amém? Desventurado homem que sou, que me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, pois Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Amém? Então, nós analisamos aqui e começamos a compreender, entender, glórias a Deus, que a vida do apóstolo Paulo, ele tá nos ensinando agora, outrora quando ele não servia o Senhor, e agora quando ele serve o Senhor. Outrora quando ele vivia pela sua razão, pelas suas próprias forças, pelo seu sentimento, pela religiosidade, né, seguia na ignorância, na inocência, glórias a Deus, a qual ele estava servindo o Senhor. Na maneira dele, glórias a Deus. Mas ele não tinha despertado essa espiritualidade, não tem conhecido as coisas do Espírito, vivendo um homem espiritual, mas como um homem carnal. Ele não tinha conhecido, glórias a Deus, a natureza pecaminosa dele, glórias a Deus. Então ele, a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, né, podemos ver em Atos, aquele encontro indo para Damasco, respirando sangue contra os cristãos, né, que ele perseguia, prendia, matava, como Estevão, né, o mártir que morreu aos pés dele apedrejado, e assim por diante, irmão. E ali ele teve encontro com o Senhor Jesus, amém? A qual ele teve a transformação, a renovação, pelo poder e a graça do Espírito Santo, amém? E ali mudou tudo na vida dele. Então agora ele fala aqui aos romanos, refere às pessoas em geral que estão tentando separar-se da obra do Espírito Santo, né, para obter justiça com a sua própria força. Ele falava da autobiografia que nós falamos, né? Ele mudou do passado para o presente. Eu outrora vivia sem a lei, glórias a Deus. É isso, Paulo buscava justiça através das práticas legalistas, e agora, como cristão convertido, possuindo a nova natureza em Cristo, ele reconhece o pecado que reside no seu interior, na sua carne. Sem lei, nos dias da minha ignorância, ele fala, agora ele dá exemplo aqui, né? Outrora vivia, considerava um homem justo, e como tal tinha direito da vida nas mãos de Deus, né? Ele servia o Senhor com toda a cerimônia dele, com todos os preceitos, com todos os mandamentos do Torá, como ele era um homem de alto escalão,
né, um general de alto escalão, e ele era fariseu também, né? Não, comentamos muito sobre este assunto, meu irmão, minha irmã, mas aqui ele fala, irmão, muito maravilhoso, glórias a Deus, algo que ele fala glórias a Deus, glórias a Deus, então ele fala que ele conscientizava daquilo, né? Glórias a Deus daquilo. A resposta que qual foi na vida dele foi Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então agora ele enfrenta um conflito entre o seu espírito e contra a carne. Ele mesmo, ele fala aqui, irmão. Ele dá exemplo, ele fala aqui, aleluia, das glórias a Deus, a qual ele mesmo, ele fala. Ele fala, né, irmão? Ele explicava, né? Reconheceu a sua natureza pecaminosa, né? Essa era a experiência que ele teve com Deus, né, irmão? Maravilhoso é Deus para nos transformar as nossas vidas. Glórias a Deus. Então, irmão, o que nós podemos tirar? Muito lição, muito exemplo, irmão. Então, havia esse conflito, irmão. E se nós olharmos aqui o 23 mesmo, ele fala, glórias a Deus, vamos ler aqui, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Glórias a Deus. Então agora, irmão Paulo, ele faz agora a explicação, irmão. Né? Ele faz agora, porque agora ele é transformado de uma forma, ele fala ao mesmo tempo aqui, porque ele aqui ele é transformado, ele já está pregando o evangelho, ele está no poder do Espírito Santo de Deus, podemos dizer assim, mas aqui ele dá o exemplo agora, ao mesmo tempo do outrora, do passado, que agora no presente, irmão. Agora vejo meus membros outra lei, que guerreando contra a minha mente, outra lei. Que lei é esse que ele conheceu, irmão? A lei do pecado, irmão, que guerreia sobre a mente dele, aleluia, glórias a Deus. A lei do pecado me faz prisioneiro do pecado, que sou eu quem me livrará. Então é isso, irmão, o pecado nos faz prisioneiro, irmão. Então o apóstolo Paulo fala, a lei que está na minha consciência agora, podemos dizer assim, agora eu me converti, agora eu sou um homem realmente justo, que anda no caminho reto do Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu tive um encontro com o Senhor Jesus, a minha alma anseia, agora ele desvendou diante daquilo que estava escondido no meu interior, o pecado, revelou-se a mim, como ele fala, pela lei que para mim era vida, se tornou-se morte, agora ele viu que ele não era um homem justo, aquele homem que ele precisava do Senhor, glória a Deus, mas por outro lado, agora ele enfrenta, irmão, uma grande guerra espiritual, porque agora ele foi despertado como homem espiritual, ele está falando ao mesmo tempo, homem espiritual, homem agora que conhece a natureza pecaminosa, agora ele transformado no Espírito Santo, não é? Quando não era crente, ou quando ele se tornou crente, amém? Paulo se transformado, renovado pelo poder do Espírito Santo, irmão. É uma pessoa reta que procura fazer a vontade de Deus através da lei e dos mandamentos. Né? Agora ele lida com a lei do pecado, mas agora ele vai usar os seus próprios recursos, própria força, em razão, sem poder contar com o poder do Espírito Santo. Não vai conseguir, ele quer fazer o que Deus quer, mas não é capaz disso. Então agora Paulo ele dá exemplo. Não que ele esteja agora, ele dá exemplo que agora eu não consigo fazer com as minhas próprias forças. Agora eu faço com a força de Deus na minha vida. Deus guia a minha vida. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque agora Deus fez obra na minha vida. Amém? Eu conheci agora o propósito. Não estou mais na inocência. Eu conheço, agora eu prego o evangelho. Por outro lado, agora eu enfrento esta lei que na minha mente quer guerrear 24 horas. Ou seja, eu quero fazer a vontade de Deus. Agora eu conheço o propósito de Deus. Eu conheço que agora eu sou justificado mediante a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora eu tenho mente boa, a mente de Cristo, o mesmo sentimento, a maneira de pensar, de agir, não como era outrora na vida, pensava pela minha razão, fazia as cerimônias, os ritos religiosos, eu era um homem, achava que era justo, mas não, agora a minha vida está entregue para o Senhor Jesus. Agora eu enfrento esse pecado que ele fala, como se ele falasse assim, bom, agora se eu for fazer com as minhas próprias forças, com a minha própria razão, para o meu próprio entendimento e pensamento, eu vou ficar aprisionado pelo pecado que está no meu membro, porque ainda que eu me converti, ainda que eu sou um cristão, mas o pecado agora quer me destruir.
Porquanto ele quer muito mais, ele tem muita mais vingança sobre a minha vida, agora que eu sou servo do Senhor, que sirvo ao Senhor. Enquanto eu estava no mundo, na inocência, na ignorância, aleluia, eu não sabia, não conhecia esse propósito da minha natureza, mas agora o diabo, agora ele quer confrontar comigo. É isso que acontece, meu irmão, minha irmã, quando você entrega a vida para o Senhor Jesus e começa a descobrir que algo de espiritual despertou, transformou a sua vida, que você vive agora como um homem espiritual, e é que agora esse pecado que está no seu interior, agora ele quer, esse pecado que está no seu interior, agora ele quer, glórias a Deus, ele quer destruir a tua alma, irmão. Então acontece dessa mesma maneira, ele quer destruir a tua alma, então, ele quer destruir a tua alma, então, glórias a Deus. Então esse mesmo pecado, irmão, quer destruir a sua alma. Então acontece isso aqui, irmão. O apóstolo Paulo, ele está explicando, né? E que está nos meus membros agora. Então é que acontece, irmão. Agora, se eu for com as minhas próprias forças, eu não consigo, irmão. É isso que ele está falando, que há agora no meu interior algo que quer me desviar, algo que quer me separar de Deus, algo que quer fazer com que eu venha me confrontar com a minha vida espiritual agora e com a vida que eu levava antigamente, outrora, irmão. É isso que muitas vezes o diabo quer fazer com que você venha ser confrontado e ele venha te acusar, irmão. Não é? Das coisas que você fazia outrora. Quantas coisas, aleluia, o diabo veio confrontar com o apóstolo Paulo da maneira que ele era de antigamente. Amém, irmão? Então agora, hoje, nós somos diferentes. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmão, eu quero colocar bem claro uma coisa para que possamos entender. Olha, o homem natural, o homem que não conhece a graça do nosso Senhor Jesus, que não foi renovado, regenerado e transformado pelo poder do Espírito Santo. Ele não aceitou Jesus na vida dele. Ele é um homem natural, um homem que vive carnal, um homem inocente que vive na carne, podemos dizer assim, né, irmão? Como o apóstolo Paulo vivia. Ele não tem o conhecimento do que age por detrás dele. Ele não tem, porque o que age é invisível, é espiritual. Ele tem que se tornar espiritual para que ele possa conhecer. Então, o homem natural. E esse homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Para ele parece loucura, porque o Espírito discerne todas as coisas. E ele mesmo não é discernido, diz a palavra do Senhor, não é? Então é loucura para ele. Quer dizer, o homem, ele não pode compreender, ele não tá em conformidade com a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo fala, ele tinha os seus preceitos, sua religiosidade, mas ele distorcia, ele não cumpria, ele não compreendia. Amém? É a mesma coisa o homem agora, irmão. Não tem, quer dizer, ele não pode agora, ele não é conformidade com a palavra de Deus, quer dizer, ele não conhece, ele não pode corresponder com a verdade. Coisas que o descrente não pode compreender as coisas do crente, irmão. Não pode, tem que ser discernido pelo Espírito. Este é o homem, aleluia, é o homem natural que não teve encontro com o Senhor Jesus. Ele vive com as suas próprias emoções, pelas suas razões, pelos seus próprios sentimentos, pelo que ele aprendeu, né? Como o apóstolo Paulo falou, irmão. Né? Ele aprendeu a Torá, foi ensinado aos pés de Gamaliel, mas ele precisa do quê? Do Espírito que vivificasse ele, porque o fim da lei é Cristo, irmão. Nós estamos na graça. É dessa maneira, irmão, que veio a salvação, através da salvação da nossa vida. Então, este é o homem, ele é o homem natural. Agora tem o homem, agora como o apóstolo Paulo fala, tem o homem que foi despertado pela poder renovador e transformador do Espírito Santo. Ele aceitou o Espírito Santo do coração. Agora ele vive pelo Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Agora ele foi regenerado, lavado, santificado. Esse homem que agora ele sabe que vai enfrentar as lutas, as guerras, e conhece agora a sua natureza pecaminosa, que está agindo na sua mente, é uma outra lei do pecado que quer destruir, irmão. Mas ele está lá firme, andando em santidade, justiça e proveniente da verdade, buscando a palavra de Deus e crescendo no entendimento, adquirindo maturidade espiritual, crescendo a cada dia na palavra do Senhor, irmão. Crescendo a cada dia. Mas, mesmo assim, se ele vacilar, podemos dizer assim a palavra, se ele não buscar o Senhor, aleluia, então ele vai, como se diz, ele pode se acomodar, irmão. Ele pode se acomodar. Né? Ele pode se acomodar, então ele se torna um homem carnal, um crente carnal, glórias a Deus. Então tem o homem
carnal, o homem natural, o crente espiritual e o crente carnal, irmão. É o pior de todos. Eu vou explicar, porque o próprio apóstolo Paulo cita na igreja de Corinto, lá na igreja que ele fundou lá, uma igreja numerosa e florescente lá na cidade grega, lá em Atenas, capital de Atenas, a cidade de Corinto, numerosos irmãos ali, mas a igreja foi caindo na fé, no amor, na esperança, irmão. Glórias a Deus, porque aleluia, eles não estavam buscando, eles estavam vivendo pela carne, não estavam buscando a santidade, justiça, provendo da verdade, irmão. Eles estavam usando as suas próprias forças, sabendo que ele conhecia, conhecendo a palavra, mas ele não dava ouvido para a palavra. Ou significa, irmão, o crente tem o crente natural, o crente não conhece, o crente espiritual que busca o Senhor. O apóstolo Paulo ensina que nós temos que buscar aqui, porque há algo que está no nosso interior que quer nos destruir, que é o pecado, e porquanto nós temos que vencer o pecado. Ele fala depois no versículo 25, graças a Deus, eu sou um homem miserável, mas eu sou um homem que livre, de ventura um homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele reconhece, graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmão, que ele vai nos ajudar. Então, esse crente carnal é o pior, irmão, porque ele conhece a Deus, ele foi regenerado, ele foi transformado pelo poder renovador e transformador do Espírito Santo. Ele aceitou o Senhor Jesus, mas ele vive mais como um não crente. Ele vive mais como um homem natural. Ele vive mais como um homem com hábitos imaturos. Amém, irmão? Um homem que ele vive mais pelas suas próprias forças do que pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, mais pela sua razão, pelo seu entendimento, mais pelo seu eu. Glórias a Deus, irmão. Aí o apóstolo Paulo dá exemplo. Aí ele é como um homem carnal, como era outrora. Ele está voltando como ele era outrora. Aqui como o apóstolo Paulo estivesse voltando aqui para ensinar de como ele era e como ele é. Então aí, irmão, o crente carnal é o pior de todos, irmão. E a igreja de Corinto, ela estava dessa maneira. Em vez de buscar a espiritualidade, buscar o Senhor, a santidade, justiça, provendo da verdade, adquirir maturidade, conhecimento da palavra, não, mas eles estavam superficiais na palavra de Deus. É sim, irmão, sendo superficiais na palavra de Deus é um perigo, irmão, porque nós começamos a se mudar com os padrões do mundo lá fora, que quer nos atentar, porque o próprio em Tiago fala, você é tentado, enganado e atraído pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado. Havendo concebido isso aí, gera luz para o pecado e nos leva à morte, irmão. Aí que acontece, nos leva à morte. É isso que é um perigo, irmão, um crente carnal. Ele conhece, mas ele vive mais como o não crente. Ele vive mais, não é exatamente é isso, irmão. Ele ouve, ele conhece a sua natureza pecaminosa, ele conhece agora, ele conhece a sua espiritualidade, porquanto ele já comeu do manjar espiritual de Deus, mas agora ele vive mais pela vontade dele, do que ele prefere mais ouvir o homem do que a palavra de Deus, o eu, do que o Espírito Santo. Ele ouve o Espírito Santo, conhece, mas ele quer fazer do jeito dele, irmão. Quantos crentes carnal, não estou apontando, estão na igreja dessa maneira, irmão, fazendo da maneira dele, irmão. Que conhecedor da palavra de Deus, então eles estão vivendo como homens imaturos, que não adquiriram a maturidade, como crente carnal, irmão, que é perigoso, irmão, não é? Crente carnal, quer dizer, eles ouvem a voz de Deus, mas eles não dão ouvido, são crentes rebeldes, que querem fazer da sua própria maneira, não ouve a voz do Espírito Santo. Amém, irmão? Então é diferente, então eles fazem pelas suas próprias forças, então eles vão ser derrotados. Amém? Então é pior, irmão, porque aquele crente, aquele que não é cristão, que não serve o Senhor, glórias a Deus, não conhece a sua natureza, não foi despertado esse homem espiritual, diante da presença de Deus, não teve essa conversão como o apóstolo Paulo teve, então o que acontece, irmão? Eles vão enfrentar as mesmas lutas, sim, as mesmas lutas eles vão enfrentar, as mesmas adversidades, mas só que eles não compreendem, eles estão inocentes, eles fazem muitas vezes pergunta, nossa, mas há algo que precisa ser mudado dentro de mim, aleluia, eu não consigo entender, eu não consigo fazer a vontade de Deus, podemos assim, até eles podem dizer, saber que Deus criou ele, amém? Ele pode se tornar até ir na igreja, até um religioso, pode se tornar pode até na igreja
sendo religioso como o apóstolo Paulo, mas ele não consegue descobrir o que há no interior dele. Ele não consegue vencer as dificuldades, porque o inimigo tem cegado ele, irmão. Ele não tem entendido o propósito de Deus na vida dele, irmão. Então, por misericórdia de Deus, Deus livra ele, irmão, da vitória. Por misericórdia de Deus, ainda Deus dá vitória para ele, porque os nossos familiares estão orando, os nossos filhos estão orando, a igreja está orando. Então, pela misericórdia, o Senhor livra ele, irmão, porque ele é um candidato para restauração, renovação e transformação do Espírito Santo no tempo certo, irmão. Então, acontece isso, irmão. Então, um dos piores é a maneira de ser crente carnal, irmão. Não podemos de forma alguma. E nesse versículo 23, nós podemos tirar assim, dessa forma: mas eis os meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado. Está nos meus membros. Amém, irmão? Está aqui. Então ele sabe que tem que enfrentar, irmão. Glórias a Deus. Até aí podemos entender um pouco daquilo que eu tenho passado, né, irmão? Então tá aí o que o Senhor tem falado em nossos corações, irmão. Então por isso que há um confronto entre a carne e o espírito, irmão. Amém? Então por isso que a alma é o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Lembra que nós falamos que a alma, o homem é espírito, possui uma alma que habita no corpo. Então a alma sente o sentimento, dor, dói, fere, nós gememos, nós gritamos, sentimos na carne, na nossa alma, a razão, o sentimento, a emoção, né? E o que mais o inimigo ataca, irmão, é a mente do homem, porque o homem ali está o livre-arbítrio em decidir entre o certo e o errado. Aonde ele ataca é a mente, como o apóstolo Paulo falou. Ele fala que guerreando contra a lei da minha mente, é uma lei que quer guerrear contra a lei da minha mente, irmão. Então o que mais ele ataca é a mente, porque ali está a nossa emoção, o nosso sentimento, nossas atitudes, tudo isso, irmão. E ele quer nos atacar. Então precisa ser um equilíbrio. Então a alma é o equilíbrio entre o corpo e o espírito. A parte intermediária entre o ser natural e o ser espiritual, irmão. Glórias a Deus. Agora, como que nós vamos enfrentar o invisível, algo espiritual, se nós não passamos a compreender as coisas concernentes do Senhor? Não temos o nascimento, ou seja, não temos esse nascimento espiritual. Glórias a Deus, irmão. Amém? Quando nós digamos que Deus fez o homem para viver espiritual, ainda que ele esteja nesse corpo, irmão, nessa matéria. Amém? Então, quando o nosso espírito está abatido, é o que aconteceram coisas na dimensão espiritual, irmão, que está além das nossas forças físicas. Ali está explicado aqui, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo não enfrentava. Por isso que o servo, aquele que não conhece lá o homem natural, ele não pode enfrentar. Porque é além das nossas forças, irmão. É além das nossas forças. Então agora o apóstolo Paulo fala que há um pecado na minha mente, e faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros, irmão. Então aí que está, irmão. Ele precisa estar além das nossas forças físicas. Então acontece que a batalha para o nosso espírito fica mais intenso ainda quando erramos, né? Quando desviamos do percurso, né? Glórias a Deus. Quando a cada desvio de percurso, nós contribuímos para que o nosso espírito fique sem força, né? E quando erramos, cada desvio de percurso, nosso, cometido por nós, contribui para que o nosso espírito fique sem forças para guerrear. Automaticamente, o domínio do mal, que tenta nos destruir, ganha ainda mais força e mais munição. Consequentemente, sentiremos a reação aonde, irmão? No exterior. Consequentemente, sentimos a reação no exterior, ou melhor, no corpo, que são, né? Sentimos no corpo. Como eu digo aqui, eu quero parar um pouco aqui nessa parte para nos explicar. Ou seja, há uma luta constante espiritual, irmão. Quando você busca a presença de Deus em espírito, em verdade, em fé, em espírito, e há uma grande luta, há um grande impacto no reino espiritual, irmão. Acontece algo no reino espiritual. E ele vem materializar onde? Lá no reino espiritual? Não, no reino físico, irmão, em nosso favor, porque nós estamos aqui na nossa matéria. É assim que acontece, age na nossa vida, irmão. Então,
se nós estamos abatidos espiritualmente, aleluia, e o domínio do mal quer nos tentar destruir, quer tentar nos tragar, né? Então ele ganha muito mais munição se nós cedermos, irmão. Se nós cedermos, sabemos enfrentarmos essa situação espiritual, irmão. Então, se temos uma reação aonde? No nosso exterior, ou melhor, no corpo, que são desmaio, fraqueza, indisposição para lutar, perde o sentido da vida. Tudo parece ser muito difícil e não consigo, né? Ela sempre fala, não consigo, eu estou desanimado. Por quê, irmão? Porque é algo que você não vê, irmão. Algo que está no reino, na dimensão espiritual. Por isso que você precisa se tornar um homem espiritual para vencer todas essas batalhas, irmão, que reflete, glórias a Deus, um reino material, amém? Então, eu quero parar aqui agora para terminarmos, né, sobre esse assunto, né? O que nós entendemos é sobre isso, irmão, que nós vamos falar mais adiante, sobre o nosso interior, irmão. Muitas vezes não está, sabemos que algo precisa ser mudado dentro do nosso interior, mas não sabemos o que e como deve ser mudado, amém, irmão? Então, eu fico sabendo, meu irmão, minha irmã, que só o Espírito Santo penetra na profundeza de Deus, só Ele sabe o que está passando dentro do seu interior, amém? É por isso que você precisa entregar a vida para o Senhor Jesus, para que Ele venha despertar essa espiritualidade do seu coração e ver que o que está algo dentro do seu coração é algo que não é parte de Deus, algo que, como diz, a natureza pecaminosa, o pecado que quer nos destruir, amém? Que está em nossa consciência, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, agradecemos aqui por esse momento que estamos aqui e vamos agora encerrar pela misericórdia de Deus, amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e bom Pai, agradecemos nesses poucos minutos que nos resta de estar diante da Tua presença. Agradecemos a Ti por nós termos um Deus que nos elegesse desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e da verdade, Pai, a qual estamos retente a Tua palavra e aprendemos de Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, Pai, e venha ao nosso encontro nesta noite, abra os céus e derrama Sua porção dobrada sobre os nossos corações, da presença doce do Teu Espírito Santo, Pai, esse que vai nos ensinar, esse que vai interceder com os gemidos inexprimíveis sobre as nossas vidas, Pai, porque agora nós somos guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Agora conhecemos cada filho seu que tem, aleluia, participado, Pai, dessa meditação, Pai, desse canal, tudo se fez novo, Pai. Começa a compreender, Pai, que a nossa vida tem que ser entregue nas Tuas mãos, Pai, que nós não podemos fazer com as nossas próprias forças, Pai, porque não vamos conseguir, Pai, Te servir, não vamos conseguir suportar, Pai. Somente o Teu Espírito Santo que refrigera a nossa alma, que nos consola no momento difícil, é Ele que vem nos ajudar nas nossas adversidades, nas nossas lutas, a qual nós podemos dobrar o joelho, Pai, e a ouvir a Tua doce voz do Teu Espírito Santo nos ensinando, nos dando força, nos instruindo, nos disciplinando, Pai, e, aleluia, que é o mais maravilhoso, Pai. Por isso que nós estamos aqui, Pai, em espírito e verdade diante da Tua presença, Pai, como homens espirituais, não como homens carnais, ó Pai, não até mesmo como homem natural, que não conhece as coisas concernentes do Teu Espírito, e nem como o crente carnal, ó Pai, que conhece as coisas, Pai, já comeram, já provaram da espiritualidade, mas eles estão vivendo mais como homens carnais, ó Pai, homens derrotados, homens que querem não dar ouvido para a Tua palavra e ouvir e fazer com suas próprias forças, ó Pai amado, Pai santo. Isso é triste para nós, ó Pai, mas trabalha na vida dele, Pai, na vida dos Teus filhos que estão na ignorância do pecado, aqueles que estão sem a Tua presença, aqueles que não possam buscar, cujo coração estão distante da Tua presença, como o apóstolo Paulo, Pai, aleluia, o Senhor resgatou ele pela Tua misericórdia, como a minha vida e a vida de todos os Teus filhos que aqui estão ouvindo, Pai, vão ouvir esta mensagem, Pai. Assim nós agradecemos ricamente por a Tua palavra, por esse momento que o Senhor tem nos ensinado, Pai, que somente aos pés do nosso Senhor Jesus encontramos respostas para a nossa alma, Pai, para muitas vezes o nosso interior, que não sabemos o que nós sentimos aqui dentro, Pai, porque é algo espiritual, Pai, aleluia, mas o Senhor sabe, Pai, todas
as coisas, sabe o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso deitar, Pai. Assim nós agradecemos. Esteja conosco nesta noite, guarda minha esposa, os meus filhos, os teus filhos que acabaram de ouvir esta mensagem, Pai, em que vão assistir esse vídeo, Pai. Transforme as vidas deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. E agora, nesse momento que me leva em segurança à tua igreja, Pai, ao culto, Pai, para que eu possa participar, Pai, junto com os irmãos ali, Pai, aleluia, comer do alimento espiritual para as nossas almas, nos alimentar, Pai. Assim eu agradeço nesse momento por tudo que o Senhor tem feito. Assim eu entrego essa oração em nome de teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.